Finalmente saiu notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Eu vim correndo na velocidade da luz, porque eu tenho certeza absoluta que essa notícia boa para o Bolsonaro é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo. A contrapartida, se a notícia é boa para o Bolsonaro, para o Lula saiu notícia terrível, gente, porque agora acabou de explodir em Brasília um escândalo envolvendo o Exército aqui, sob o governo Lula, gente, tá? Escândalo gigante envolvendo o Exército sob, gente, tá? A gestão do governo Lula, e tem a ver com o escândalo do caso Márcia, gente, tá? Escândalo acabou de ser revelado, acabou de explodir dentro do governo Lula, envolvendo o Exército Brasileiro, né? Sob gestão do Lula, claro, com toda essa questão do escândalo do caso Márcia. É simplesmente bombástico o que acabou de ser revelado. Outra informação mega importante, gente, tá? Jornal acaba de afirmar alerta de ameaça ao STF, gente, tá? Alerta de ameaça ao STF. E o desespero tomou conta, gente. Pânico e desespero no STF nesse dia de hoje, após esse alerta de ameaça contra o STF. Tem muita gente, tá? Tem muita gente que não tá gostando, né, nas últimas decisões dos ministros do STF, estão partindo para cima. Vou trazer também essa informação nesse boletim para vocês, gente. E além dessas outras várias informações, tem o Lula, que acabou de entrar em desespero, gente, tá? E quer porque quer regulamentar as redes sociais. Lula tá enlouquecido para regulamentar as redes sociais. Ele disse isso agora em evento internacional, que ele realmente vai fazer o que for preciso para regulamentar as redes sociais. Só que o que eu vou trazer para vocês é pior do que isso. Eu vou trazer para vocês o motivo do desespero do Lula para querer regulamentar as redes sociais. Eu vou explicar para vocês o porquê desse desespero do Lula em colocar as redes sociais sob seu cabresto. Vocês vão entender. Além dessas outras várias informações, rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Encontrei esse vídeo aqui do jornalista Demetrio Magnoli. Ele escancarou a verdade sobre Lula querer censura, né, das redes sociais. O jornalista dentro da Globo News acabou de revelar o verdadeiro motivo para o Lula estar enlouquecido aí para regulamentar as redes sociais. Agora vocês vão saber o motivo do desespero do Lula. Demetrio, eu quero te ouvir sobre a fala do presidente Lula sobre a questão das redes sociais, das big techs, da internet, interferência interna, como ele chama ali, externa, perdão. Se a gente observar aquele trecho do discurso de Lula, a gente vai ver que existe um conflito entre a primeira frase e as frases seguintes. Na primeira frase, Lula diz: tudo que é crime fora das redes também tem que ser visto como crime nas redes. O que é verdade, óbvio e indiscutível. E em seguida, ele cita aquilo que não é crime, mas que para ele é crime. Difusão de mentiras, fake news, desinformação. Nada disso é crime fora das redes. Falar mentira na política é coisa que existe desde o Império Romano. Lula é useiro e vezeiro, aliás, como seus adversários também, de falar mentira na política. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos, mas nós não temos tempo para tudo isso. Então, na continuação da sua frase, ele cita uma série de coisas que não são crime. Porque, na verdade, o que Lula faz é reavivar a ideia do controle social da mídia, só que é um controle social da mídia 2.0. No tempo do controle social da mídia, a ideia era censurar a imprensa. Agora, a ideia é censurar as redes sociais, censurar aquilo que não é crime nas redes sociais, que pode não ser bonito, opiniões idiotas, mas que não é crime nas redes sociais. Por quê? Porque a esquerda criou uma teoria de que ela perde eleições por culpa das redes sociais, como no passado tinha criado uma teoria de que perdia eleições por culpa da mídia. Essas teorias vão fazer a esquerda continuar perdendo eleições, porque não são esses os motivos para derrotas eleitorais. As derrotas eleitorais têm a ver com o conteúdo e a substância do discurso e das propostas políticas. Se a esquerda não se olhar no espelho e analisar as suas propostas e os seus discursos e ver quais são os problemas, ela vai continuar a achar que as derrotas são por causa de fantasmas.
Por fim, a ideia de controlar ou regulamentar redes sociais por razões de soberania, não por razões de crime, por razões de soberania, que é o que o Lula fala, é o que os tiranos falam. Na China, no Irã, em Cuba, na Venezuela, se regulamenta, censura redes sociais por razões de soberania. E no caso não é soberania nacional. Meu Deus, gente, que comentário necessário, né? O que o Lula está fazendo aqui no Brasil, tá? Sobre essa questão de, precisamos regulamentar as redes sociais por questão de, para proteger a nossa soberania. É o mesmo que o Xi Jinping fala, que o Maduro falava, né? Que a Coreia, o presidente da Coreia do Norte, o Putin, é para proteger a nossa soberania. É censurar, é censura, é o desespero. Eles tomam as decisões de regulamentar as redes sociais, ou seja, acabar com a opinião. Você não pode ter mais opinião, né? Eles querem censurar. Como que faz para censurar? Primeiro, controlar as redes sociais. Primeira coisa, controlar as redes sociais. Eles querem impor o que você pode, o que você não pode dizer. Eles querem impor a opinião que você pode e a opinião que você não pode dar. A crítica que você pode e que você não pode fazer. Isso, gente, tá? Só acontece em países que reina ditadura. Venezuela, Coreia do Norte, China, a Rússia. E o Lula quer fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E tudo isso, gente, tá? Tem um motivo. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Tudo isso, esse desespero do Lula em regulamentar as redes sociais e impor a censura. Isso quem disse não fui eu, foi o próprio jornalista da Globo News, porque é isso que o Lula quer fazer, impor a censura, segundo o Manoli, que essa mesma decisão foi tomada por outros presidentes de outros países ditatoriais. Isso tudo tem um motivo, gente, tá? Flávio Bolsonaro na frente das pesquisas. Flávio Bolsonaro atropelou o Lula nas últimas pesquisas e o Lula tá ligando essa questão à rede social. A direita tem um grande alcance nas redes sociais. Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, né? O próprio Rony Gabriel tem grande alcance nas redes sociais. E o desespero do Lula começa aí, a partir do momento em que ele vê que a esquerda é completamente alheia a essa questão de rede social. Não tem nem... Gente, a esquerda, os parlamentares de esquerda, os bajuladores do Lula, os cupins, eles não têm nem 1% do alcance que a direita tem no Brasil. Então, esse é o motivo do desespero do Lula. Deu para vocês entenderem? Ficou muito claro, né? Vamos lá, outra que tá desesperada, e isso aqui não é novidade, tanto é que ela foi junto com o Lula conversar com o Xi Jinping, pedir ajuda, né? O Xi, quem que não se lembra daquela reunião, a portas fechadas, mas ali tinha alguém dentro daquela reunião que decidiu vazar isso para a imprensa aqui no Brasil, que naquela época, assim, foi humilhante para o Lula e para a Janja, né? Eles tentaram apaziguar, mas até hoje ficou aquela mancha negra, né? No Lula e na Janja, deles desesperados, pedindo socorro pro Xi Jinping para regulamentar, né, para ajudar a regulamentar as redes sociais aqui no Brasil. E o próprio Lula chegou aqui em evento, admitiu que sim, pediu ajuda pro companheiro, né, Xi Jinping, para regulamentar as redes sociais. Janja também tá desesperada, gente, tá? A Janja, por que a Janja tá desesperada? Para não perder essa vida de luxo, né? Viagens, o que ela tá fazendo agora? Né, neste exato momento? Viajando com o Lula. Vocês acham que ela está trabalhando? Não, está torrando o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. Afinal de contas, não é garantia, ela não sabe se vai continuar sendo primeira-dama a partir de janeiro de 27, então deixa eu torrar e gastar o dinheiro do pagador, do sofredor, do pagador de imposto como se não houvesse amanhã. Janja chama redes sociais de quinto poder e critica Big Techs. Agora é fácil criticar, né? Com Flávio Bolsonaro na frente nas pesquisas, com a direita que tem um alcance muito bom nas redes sociais. Agora, para eles, as Big Techs não vale nada. A primeira-dama Janja afirmou nesta sexta-feira que as redes sociais se tornaram um quinto poder e alertou para riscos à democracia. É sempre esse discurso, né? É um risco à democracia. É questão de soberania. E aí eles vão censurando, tentando, né, censurar.
A declaração foi feita em um painel sobre direitos humanos e combate à violência contra mulheres e meninas, né? Na primeira mobilização progressista global em Barcelona, na Espanha. Viajando, né, gente, tá? No evento, afirmou que as redes sociais podem ter mais influência que a imprensa, o quarto poder. Para ela, a falta de regras clara amplia impactos negativos e representa desafio para o campo progressista. Vocês viram que o próprio Magnoli derrubou essa narrativa, né, de que crimes na internet... Tem, gente, tá? Tem punição, existe lei, existe punição, sim, para quem comete crimes na internet. Então, em publicação no Instagram, Janja disse que o ambiente digital é um poder invisível, difuso e sem controle, capaz de ultrapassar fronteiras, influenciar decisões e moldar opiniões. Afirmou que, em muitos casos, as plataformas se colocam acima de tudo e de todos. Janja também falou sobre a disseminação de desinformação e a escalada de ataques. Ataques é o que ela estava fazendo com o Elon Musk agora recentemente, mandando o Elon Musk tomar naquele lugar. Aquilo ali foi um ataque, senhora Janja. Então você mesmo atacou uma pessoa que praticamente nem sabe que você existe, mas atacou. Gente, tá? É simplesmente surreal. Isso aqui chama-se desespero. Não vou nem ler aqui o restante da matéria, porque o próprio jornalista desmentiu. Tem sim punição, gente, tá? A rede social não é terra sem lei. Tanto é que, muitas das vezes, quanto os seus companheiros, os companheiros do Lula, né, lá parlamentares, quando eles se sentem ameaçados, quando eles sentem que fizeram alguma coisa, eles vão na justiça. Vão lá na justiça, muitas das vezes ganha. Aí a outra pessoa vai lá, tem que pagar a indenização. Então, existe justiça, sim, para fake news, né, gente? Para crimes feitos através das redes sociais, a justiça está aí para isso. Existem, sim, crimes existe, sim, punição para quem comete crimes através das redes sociais. E o próprio jornalista da Globo News, lá, o Demétrio, fez questão de colocar isso, esfregar isso na cara de vocês. Não precisa regulamentar. Já existe lei para punição para quem comete crime nas redes sociais. Gente, por que esse desespero com rede social? Agora o quê? Porque o Flávio Bolsonaro está na frente nas pesquisas? Agora, há 6 meses da eleição, o Lula e a Janja mostraram que realmente estão desesperados. Outros que estão desesperados também é o Haddad e o Lula. Folha aponta fracasso alarmante na política fiscal do governo Lula 3. O Lula, gente, deve estar desesperado com esse editorial da Folha de São Paulo. Vocês sabem que eles acompanham a Folha de São Paulo, gente, tá? Quando tá no Estadão, na Folha de São Paulo, quando tá na revista Veja, quando tá na Globo... São os jornais que eles mais acompanham. No UOL também, né? É normalmente onde o Lula jorra ali alguns milhõezinhos, tá? Do nosso dinheiro. Algumas delas. E sair na Folha de São Paulo, gente, tá? A Folha de São Paulo esfregando na cara do Lula e do Haddad que o fracasso alarmante da política do governo, que o fracasso, né, do governo Lula é alarmante. Tá na Folha de São Paulo. Meu Deus, que vergonha. A evolução da dívida pública brasileira revela um fracasso alarmante na condução da política fiscal durante o 3º mandato de Lula, afirmou o jornal Folha de São Paulo em editorial publicado no último domingo 19. A dívida pública, diz o texto, é o indicador mais confiável para constatar o desastre, apesar dos artifícios contábeis usados na apuração dos resultados no Tesouro Nacional. De acordo com projeções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a dívida pública, isto é, os passivos de União, estados e municípios, deve atingir 86% do produto interno do PIB em 2027. Caso a projeção se concretize, a cifra representaria uma alta de 14,3 pontos percentuais ante os 71,7% do PIB do final de 22. Ou seja, a Folha de São Paulo esfregando o fracasso que está sendo o desgoverno Lula, gente, tá? Numa junção entre o fracassado Lula e o fracassado
taxade, mesmo arrecadando como se não houvesse amanhã, porque o governo Lula... Gente, o governo Lula nunca, na verdade, o governo nunca arrecadou tanto dinheiro na vida, gente. Mas recorde dos recordes. Nunca se arrecadou tanto dinheiro, mas não é por onde, né? Claro, tanto imposto no lombo do povo brasileiro. Claro que o governo Lula ia arrecadar muito dinheiro. Porém, na medida em que se arrecada, gasta-se mais. O Lula pode arrecadar o recorde, mas o gasto está sempre acima. E às vezes eu tenho a impressão de que o Lula só saiu da cadeia, quis voltar para a presidência para se vingar do povo brasileiro, porque não tem outra explicação. Como que um governo que arrecada tanto consegue gastar mais do que ganha? Era a grande oportunidade do Lula de colocar as finanças do governo assim, ó, gente, no patamar, no verdinho, no bonitinho. Como o Bolsonaro entregou o cofre lá com 50 bilhões para o Lula. O Lula torrou esse dinheiro e ainda fez um rombo estratosférico. Como, gente, tá? É incompetência. É a palavra que define, incompetência. Falando em incompetência, também tem matéria que partiu para cima do Alexandre de Moraes, gente. Gazeta alerta para a ameaça iminente de interferência judicial nas eleições, gente, tá? A Gazeta do Povo está fazendo uma alerta gigante sobre a possibilidade do judiciário interferir nas eleições de 2026. E isso, gente, tá? É muito mais grave do que vocês imaginam, que eu vou explicar para vocês. A matéria tá bem completinha. O governo Lula busca, desde já, interferência da justiça para equilibrar a disputa presidencial, que se mostra muito mais árdua do que o PT esperava. Segundo a Gazeta do Povo, um editorial publicado neste domingo, 19, o jornal aponta a abertura do inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra o senador Flávio Bolsonaro como o primeiro sinal concreto dessa estratégia. De acordo com o texto, a união e construção prometida por Lula nos primeiros anos de mandato não passaram de slogan. Afinal, o presidente continuou governando só para os seus, tá? Antagonizando metade do país. E a economia, em vez de ser reconstruída, no pós-pandemia dá sinais de exaustão. Com Flávio Bolsonaro empatado ou na liderança em pesquisas de opinião e crescimento de outros pré-candidatos de direita, o petista parece ter aderido ao caminho de pedir a interferência da justiça desde já. A grande evidência, diz a Gazeta, é a decisão de Moraes de abrir inquérito por suposta calúnia contra o Flávio Bolsonaro na tentativa desesperada de deixá-lo fora da eleição. Eu já tinha alertado vocês aqui no canal, gente, tá? Abre precedentes para a gente interpretar que pode ter uma interferência judicial para que beneficie, né, o Lula da Silva. Inclusive, algumas decisões em 2022 foram tomadas, muitos juristas disseram que estava beneficiando o Lula. Muitas decisões vindas do TSE sobre o comando de Alexandre de Moraes, que na época lá ele era presidente do TSE, muitas decisões ali poderiam interferir nas eleições, tá? Muitos jornalistas de direita acenderam esse alerta lá em 2022 e agora começaram a acender o alerta também em 2026. Alerta para ameaça iminente de interferência judicial nas eleições. A mesma coisa. Gente, é o mesmo filme. Nós estamos assistindo o mesmo filme pela segunda vez. Interferências que aconteceram lá, segundo juristas, que pode ter acontecido em 2022, pode acontecer aqui em 2026. E o exemplo clássico de que isso pode estar acontecendo, essa decisão do ministro Moraes. Vamos para a notícia boa do Bolsonaro, gente? Está aqui. Que notícia boa, graças a Deus. Defesa diz ao STF que saúde de Bolsonaro melhorou e que ele está apto para cirurgia no ombro, gente, tá? Finalmente saiu notícia boa sobre o Bolsonaro. A defesa de Jair Bolsonaro informou nesta última sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal que a saúde do ex-presidente melhorou e que ele está apto para a realização de uma cirurgia no ombro direito.
Segundo relatórios médicos enviados à corte, Bolsonaro, atualmente com 71 anos, apresenta melhora clínica geral após um quadro de pneumonia bilateral. De acordo com os documentos, Bolsonaro apresentou uma boa evolução nos quadros pulmonar e digestivo. Os documentos mencionam a redução dos sintomas como falta de ar, cansaço e fluxo gastroesofágico, gente. Então, que notícia boa! Finalmente, em relação à crise de soluço, os médicos informaram que a dosagem de medicamentos foi ajustada e a resposta tem sido satisfatória. Tá aí, gente, tá? Que notícia boa! Graças a Deus, Bolsonaro tem melhorado e, se Deus quiser, logo em breve, ele vai estar aí, gente, tá livre, leve e solto para trazer muitas alegrias para o nosso país. Uma bomba que acabou de explodir, na verdade, um escândalo que acabou de explodir dentro do governo Lula. Escreva o que eu estou dizendo para vocês, gente, tá? Esse escândalo aqui que acabou de vazar, que envolve o Exército Brasileiro, sobre gestão do governo Lula, e no escândalo do caso Massa, isso aqui vai custar muito caro pro Lula, mas muito mais caro do que vocês imaginam. Calma, assista o que vocês vão entender. E a gente tem informação de bastidor, gente, tá? Que aliados do Lula estão furiosos com esse escândalo aqui que acabou de explodir, porque o Lula tá completamente desesperado para se desvencilhar, né? Para se afastar do escândalo do caso Master. Ainda mais aqui agora em ano eleitoral. Aí explode esse escândalo envolvendo o Exército sob a gestão do Lula e o escândalo do caso Master. Vocês vão ficar de queixo caído. Vejam só. Bomba! Exército Brasileiro repassou 39 milhões de reais ao Banco Master e traiu o povo sob a gestão do governo Lula da Silva. Vou explicar tudo isso para vocês, uma vergonha. As Forças Armadas já estavam com a imagem em descrédito e agora a coisa complica de vez. Este aqui ao meu lado é o atual comandante do Exército. E por que eu falo que o Exército traiu o povo, né? As Forças Armadas traíram o povo? Porque eles entregaram de bandeja aos patriotas que estavam se manifestando legalmente, né? Manifestação protegida pela nossa Constituição. E assim que o Lula assumiu em 2023, eles enganaram os patriotas, colocaram crianças, idosos, até mesmo morador de rua dentro de um ônibus, dizendo que iriam levá-los para suas casas e foram para a cadeia, para a prisão. Eles entregaram os patriotas à tristeza, à dor. Eles entregaram esses patriotas para o regime ditatorial que estava se consolidando naquele momento. O Exército deve explicações, tá? Não à toa, o Paulo Figueiredo já publicou isso aqui, ó. Agora eu começo a entender todo aquele amor do general Frajola pelo ministro Master. Aí até a matéria ali, né? As frequentes conversas entre o ministro Master e o comandante do Exército. Agora tá tudo ligado, agora dá para entender tudo. Que maldade, que loucura é essa? Que coisa lamentável, tá tudo dominado mesmo. Eu não queria me exaltar, mas é impossível não se exaltar vendo militares, o comandante do Exército Brasileiro vendido a um presidente que roubou no passado, fez corrupção passiva, foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e está vendido em conversinhas com o ministro Master e repassou 39 milhões ao Daniel Vorcaro. Por que você não veio falar sobre isso assim que o Vorcaro foi preso? Por que o comandante do Exército não... Olha, gente, o cara é um bandido, tá? Ele foi preso. Eu já quero explicar aqui que nós fizemos um repasse de 39 milhões para ele. Tá? Não tem nada de ilegal nisso. Por que você não veio falar em público isso? É o Frajola, né? O Paulo Figueiredo chama ele de Frajola, né? Frajola. O nome dele é General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Tomás Paiva. Esse é o general do Lula. Tá aqui, ó. A Folha fez uma matéria dizendo que o Exército credenciou o Banco Master para operações de empréstimos consignados a militares e repassou 39 milhões à instituição que pertencia a Daniel Vorcaro entre agosto de 2024 e outubro de 2025. É claro que só poderia ser sob o governo Lula, que não tem como lembrar o que o chavismo, né, Hugo Chávez e Maduro, fizeram lá na Venezuela.
cooptaram os militares, as Forças Armadas, para darem sustento à ditadura sanguinária, à ditadura maldita de perseguição a opositores políticos, ao povo. Eles fizeram lá e está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. Essa é a verdade. As Forças Armadas, que um dia gozaram de uma imagem, de uma reputação positiva, hoje nós sabemos o que representam as Forças Armadas, o que representa o exército do Lula. Essa é a democracia relativa. É o exército do nosso lado aqui, ó, sustentando tudo que há de errado no nosso governo. Miguel Tomás Paiva, esse é o nome do comandante. Lana, lamentável, eu tô nervoso, eu tô decepcionado. Eu tenho certeza que você também está decepcionado. E deixe seu comentário aqui, deixe a sua opinião sobre esse assunto nos comentários. A Lana vai explicar agora por que o exército repassou 39 milhões de reais do dinheiro público, obviamente, para o cara que está preso lá, Daniel Vorcaro, que tem ligação com crime organizado, ligação com ministros da Suprema Corte, ligações com o PT, com o Lula e muitas outras autoridades que ainda não sabemos. Por favor, Lana. Então, a Folha de São Paulo apurou, né, que o Exército repassou 39 milhões de reais no período de agosto de 2024 a outubro de 2025. Aí você vê, né, que eles só pararam de fazer os repasses porque o banco foi liquidado. Porque até o banco ser liquidado, eles estavam fazendo os repasses ao Banco Master e tudo mais. Então, isso é há pouquíssimo tempo, isso não faz muito tempo. Esse repasse terminou em outubro do ano passado. Nossa. A Folha teve esse acesso por meio de relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, que eles fazem esses relatórios para prevenir e detectar crime de lavagem de dinheiro, inclusive, né? O Exército enviou uma nota à Folha, respondeu à Folha de São Paulo e disse que as movimentações não levaram a prejuízos aos cofres públicos por se tratarem de movimentações diretas nas contas de servidores ativos e aposentados. Eu achei nada com nada essa resposta, sinceramente. Então não tem que explicar. Não explica absolutamente nada. Que loucura. Que loucura isso, gente, que nós Como estamos assim vivendo. estão achando que não dá prejuízo aos cofres Não dá. públicos? Claro que não. Se a gente está falando de um banco Que aplicou um golpe financeiro de mais de 50 bilhões de reais. que foi usado para vários e vários crimes financeiros. Que lesou Investidores. Investidores. Né? Eles não têm dó, a gente não tem pena. Essa é a democracia relativa do Lula. O Lula avisou antes de voltar ao poder, né, com a ajuda do STF, que deu um golpe no Brasil. Ele falou, eu tô mais maduro. Ele falou, ele avisou. Nós sabíamos que ele iria voltar com a boca babando, com sede de poder, e que ele iria colocar as Forças Armadas para trabalhar junto com ele. Não só com ele, mas também com a Justiça, na mais alta Suprema Corte, na mais alta Corte. Por quê? Tem 3 ministros lá envolvidos nesse esquema. E não sou eu que estou dizendo isso. São os jornais, os vazamentos que a PF já conseguiu informações dentro do celular do Vorcaro. Ministro Master, você sabe quem é. Ministro Maracutaiaiá, você sabe quem é. E ministro Gilmar Palusa, você sabe quem é também. Eles estão querendo calar o Brasil. Destruíram a reputação das Forças Armadas, destruíram a reputação da Justiça, do Executivo, deram um jeito de fechar o parlamento, porque nada que os senadores e os deputados possam fazer, eles vão lá e impedem. Eles não têm mais força, não temos mais mecanismos constitucionais, nenhum aparato legal para combater esse tipo de corrupção dentro dos 3 poderes. Está tudo dominado. E o cara vem nessa cara de pau, com essa resposta que não responde nada. E aí o Paulo Figueiredo fala dele, olha, você teve conversas ali com o ministro Márcio. E ele fica bravinho. Não adianta ficar bravinho comigo não, rapaz. Eu não tenho medo de vocês. Mais alguma informação, Lana? É isso, eu acho que essa resposta foi muito assim incipiente para responder o que está acontecendo. Espero que nos próximos dias a Polícia Federal inclua justamente essa investigação com relação a, inclusive, a própria relação do Vorcaro, hein? Eu espero que um dia o Brasil consiga se livrar de uma vez por todas de todas essas laranjas podres que estão infiltradas nas nossas instituições, nas Forças Armadas, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Muito obrigado. Obrigado, Lana. Triste, gente, tá? Quando eu vi esse vídeo aqui, eu fiquei consternada. Eu custei acreditar, sabe, gente? Quando assim, gente, isso não é possível. O que eu fiz? Eu tive que ir em outros portais de notícia para realmente ter certeza. Apesar que quando tá na Folha de São Paulo, gente, é porque realmente Folha de São Paulo tem um grandioso cuidado sempre quando ela vai expor alguma coisa contra o governo Lula, porque eles sabem que podem ser perseguidos pelo STF. Se você faz ou se você fala algo, né, que o governo Lula não goste,
O Lula já disse, eu não consigo governar sem a ajuda do judiciário. A primeira coisa que eles fazem é judicializar, recorrer ao STF, recorrer ao judiciário para tentar calar, para tentar destravar, para tentar estancar a sangria. Então, antes de trazer esse vídeo aqui, porque é tão grave isso aqui, gente, eu precisei ir em outros portais de notícia para ter certeza de que esse escândalo aqui, tá, com o Exército, sob o comando da gestão do governo Lula, realmente esse escândalo aqui estava acontecendo. E sim, gente, tá? Realmente aconteceu, e a prova de que realmente aconteceu é que o próprio representante do Exército respondeu à Folha de São Paulo. Então, ou seja, realmente esse escândalo aconteceu dentro do Exército sob o comando do Lula da Silva. Eu tô assim simplesmente chocada, gente. Que saudade que dá no Bolsonaro numa hora dessa, né, gente, tá? Vamos lá, gente. E o Lula? Lula da Silva ligou o modo desespero e disse que vai fazer de tudo, doa quem doer, ele vai regulamentar as redes sociais. O Lula tá enlouquecido para regulamentar as redes sociais. Aí vocês devem estar se perguntando, Fabiana, mas por que o Lula tá desesperado para regulamentar? Daqui a pouco, logo em seguida, eu vou trazer um jornalista respondendo, dando essa resposta aqui para vocês. E é jornalista de dentro da Globo News, do alto escalão da Globo. Jornalista do alto escalão da Globo acaba de revelar por que o Lula tá desesperado para regulamentar as redes sociais. Mas antes de trazer a matéria da Globo e até a Janja desesperada, tem uma matéria aqui também da Janja desesperada para regulamentar as redes sociais. Antes eu vou trazer para a lisura da informação para vocês entenderem a origem, né? Tá aqui, o Lula em evento, completamente enlouquecido, desesperado, disse que vai regulamentar as redes sociais. Vejam só. Por isso nós fizemos o ECA Digital, que é uma coisa muito bem feita pela sociedade brasileira. A sociedade civil tem uma participação extraordinária e nós vamos ser cada vez mais duros, porque se o Estado não agir, a gente não controla as chamadas plataformas digitais, que de rede social não tem nada. Pouco social e muito ódio, muita promiscuidade, muito sexo e muita jogatina e muito pouco de social. Eu trouxe um discurso por escrito, foi por isso nós fizemos. Ou seja, ele deixou bem claro, né? Deixou bem claro que pretende sim fazer o que ele puder para regulamentar as redes sociais. E não é de hoje que o Lula tenta fazer isso. Inclusive, ele já chegou aí na China conversar com Xi Jinping, com Janja. Na época, essa bomba estourou, eles tentaram abafar um pouquinho, mas o Lula agora voltou a falar em regulamentar as redes sociais.